Olá, meus amores, meus coruraros. Mais um episódio 33 desse podcast que só existe para edificar vidas e famílias. E para dizer para vocês todos os dias que casar é muito bom. Você pode casar, pode cuidar da sua família, porque isso Deus vai cada dia mais abençoar a sua casa e a sua família. Peço para vocês aquelas 3 coisinhas de sempre, né? E compartilhar, comentar, Curtir, né? curtir, por favor, ajuda a gente. Isso aí faz com que o YouTube mostre esse episódio e esse conteúdo maravilhoso para mais pessoas. Por isso ele julga esse conteúdo relevante para vocês. Bom, vou me apresentar agora, que eu tinha que ter feito antes, mas coisa de gente velha, né? Esquece, né? Eu sou a Tânia do Renato. Eu sou o Renato da Tânia. Ei! A gente é muito bem casado há 38 anos. E hoje meu amor vai mostrar para vocês o casal de hoje. Meu amor vai apresentar com muito amor, com muito carinho, com muita expectativa, né, meu preto? Com muita alegria, porque a gente ama a história de casamento que dá A gente certo. ama. Casamento que dá certo é Tá muito com bom. você aí, bonitão. Então, eu vou só te dar vou só dar uma ideia, né? Hum. Quando você fala assim, gente velha, não é gente velha. É gente que não está muito preocupado mais com as coisas, entendeu? Ah, tá Mais bom. tranquilo. Tá mais tranquila, não tá Vida esse mais negócio leve. mais de ficar, não, o que que eu falo, o que que eu não falo. Não, nós estamos numa fase boa, É. de liberdade. E Aleluia. hoje, gente, casal de hoje é gente boa, pessoal bacana demais. A gente, Foram muito bem indicados, muito né, bem pela indicados. Aninha, A gente lá na acha academia do que condomínio. a vida de servo de Deus é assim, né? Às vezes você não vê a pessoa, não conhece, mas tem algo em comum entre nós, né? Que é a pessoa do Espírito Santo. Parece que a gente se conhece há um bom tempo. É, Isso é o Espírito Santo, gente, que faz, é isso mesmo. né? Então, pastor Fabiano, seja muito bem-vindo. Vocês são maravilhosos. Olha, as recomendações são as melhores, né, amor? São. São bênçãos. Claudinete, seja bem-vinda também. Que bom que vocês aceitaram o convite de estar conosco nesse dia, né? Nessa manhã. Essa manhã Nessa manhã maravilhosa. maravilhosa. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Muito Fique à obrigada. vontade. Prazer é nosso, né? Uma alegria estar com vocês, é um prazer. Realmente não é assim na nossa prática, mas Deus vai nos abençoar e vai Amém. dar tudo certo. Vocês não são das mídias? Não tão. Não somos. A gente faz tudo por amor a Jesus. Amém. Desde que nós aceitamos Jesus, a nossa vida não é uma rotina. Todos os dias a gente tem que encarar uns desafios. Que bom. E esse é mais um. E se a Exatamente. gente encarar, a gente vai viver coisas novas, né? Isso. Não é? Então estamos aqui. Desafio é bom, né? Maravilhoso. Muito. Com Nos Jesus. motiva, né? Oh, como Nossa. é bom desafio. Eu falo porque na igreja a gente grava os avisos, né? A gente faz. E aí os pastores costumam gravar alguns. E esse é um desafio. É. E graças a Deus os jovens já estão entrando já e já está ficando muito bom. Aham. Beleza. Então vamos começar nosso podcast propriamente dito. E eu sempre pergunto para as mulheres, Claudinete, porque eles dizem que isso é muito interesse da gente. As coisas de quanto tempo tem de casado e quantos filhos, falar de filhos, e na verdade é mesmo. A gente gosta disso, né? A gente gosta. A gente gosta. Para nós é um prazer, Então né? conta para nós aí. Então, nós temos. Vamos completar agora na próxima segunda-feira 35 anos de casados. Opa, segunda-feira então tem festinha. Estamos já pensando o que que a gente vai fazer, né, meu bem? Tem a festa dupla. É. Minha sogra faz 80 anos e é uma festa, a É. gente vai comemorar e depois o Exato. casamento. Pois é. Bênção. Bênção. Então, 35 anos de casados, nós temos 2 filhos. O Lucas, que hoje também está casado, esposo da Gabi, É. tem uma filhinha chamada Sofia, e hoje eles moram na Austrália. E temos a Rebeca, que fez 30 anos, casada com o Alon, que vai fazer 1 ano agora, dia 17 de maio, que também se mudou para a Austrália. Quantas crianças mal criadas. O nosso filho mais velho mora na Flórida, com os meus 3 netos. A gente. Vou te mostrar um pouquinho mais perto, a Austrália é longe demais. Pois é, a gente esticou a seta até
E foi Nossa, parar lá na Isso é que é lançar, hein? Meu Ele Deus. esticou tanto, ele pregou tanto sobre isso, ele aconselhou tantos pais a respeito disso, entendeu? Que ele está experimentando na pele. Jesus já falou que ele vai fazer você experimentar. O que, que é isso? Ele esticar. esticou muito, né, Foi. rapaz? Para lá do outro lado do Austrália. mundo, lá do outro ladinho. Gente, eu sei o que vocês sentem. Pois é. Antes a gente achava que ali na Flórida, nos Estados Unidos ali, que os nossos parentes estão por ali, Boston, Nova Mais York, por perto, ali, né? né? A gente achava assim, nossa, mas que viagem mais cansativa. E a gente ia por amor àquelas pessoas. Agora é mais que o dobro, É muito longe. Nossa. mais que o dobro. E vocês já foram ver várias vezes? É difícil essa viagem? Como é que é? É uma viagem cansativa, longa, né? Dependendo da escala que você pega, pode dar mais de 40 horas. É. Dentro do avião é umas 15 horas, pô, 15 horas de no voo, segundo né? Se período. pegar. É, A segunda parte do voo é mais 15 horas. Além do custo também, que não é barato. É, Mas Deus nos proporcionou estar nos 3 últimos anos consecutivos nós tivemos com eles. Inclusive que agora, nós bom. voltamos agora, ficamos um período, né, do mês de março e abril de férias, aí nós tivemos com eles lá. e eles vêm também, não? Eles já vieram, né? Mas como estudando, trabalhando, fica mais difícil. Mas estão programando para ver. Nós falamos, olha, ano que vem agora é vocês. E aí eles estão se Tá organizando programado para isso. Vocês sabem que Ai, gente, faz muita falta esse filho Faz. perto, né? E neto? É. Meu Deus, gente. olha só, Se deixar outro esse dia eu tava- podcast, vai ficar só nisso. outro dia eu tava Os pensando, vovô aqui, tudo. eu falei até aqui outro dia esse negócio. Comecei um dia eu tava em casa assim, né, pensando nas coisas aí. Sabe aquele momento de ser assim, eu acho que vou ficar um pouco triste agora. Ficou nostálgico. Nostálgico É. por vontade mesmo, né? Sim. Eu quero ficar um pouco triste. Ah, Aí a minha mente pensou o seguinte: nas melhores hipóteses, na melhor condição, eu vou estar com o meu filho mais 20 vezes. Ai, você foi longe. Você Né? percebeu? Ai, Entendeu o profundo mistério? isso. Na melhor das hipóteses, estarei com meu filho sentindo ele, pegando nele, beijando, sentindo o cheiro dele mais 20 vezes. Ai, não quero É nem qual país pensar que eles nessa. Tá na Flórida. Na Flórida. 8 horas. Esse ano passado nós fomos, e agora ele Não, ele vem. veio, né? Ele veio. Agora ele Ah, vem de ele novo. vem de novo, porque a nossa filha vai Setembro. casar. Mas Nossa depois vai. filha mais nova. Porque se Ela vai estivesse mais também? perto. Não, Não. ela já Não falou. sei, né? Se "Mãe, estivesse fica mais perto, tranquila. a gente podia, não vou." né, ter mais contato. Sim. E vou fazer os netos logo para você, mãe. Fique em Que paz. filha abençoada, né? Não, maravilhosa, minha filha. Ai, ai. A Não se preocupe, tecnologia você vai ter neto logo. Ela falou, Ajuda, ela né? meu Ajuda. genro, não. Ameniza um Glória a Deus. Ameniza, mas você não toca. é, Você não Não toca. sente, não olha no olho. Tem Aham. negocinho, né? mas a gente Ajuda. tem uma agenda fechada aí na sexta-feira de conversar com a neta. É isso já. É. Não marque nada na sexta-feira à noite. Não Olha que converso, não beleza. fala com ninguém. É o meu prazo, o meu tempo com a minha netinha. A gente brinca. Ficamos 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas brincando. Entendeu? A gente brinca também. Não é gostoso? Gente, que loucura, né? É. Pega um negocinho, aí o netinho É. vem botar a mão. É. Aí eu faço umas caras pro outro, fingir que tá com medo, brincando. Ai, gente. Família, né? loucura. Família. Isso é família. É. Mas aquele projeto de você, assim, sentar, fazer uma pipa junto, É. voltar no tempo, né? Ensinar as Aham. crianças. Igual estava ouvindo agora um rapaz falando, né? Que antigamente, há tempo atrás, nossa época, né? Na minha época, você se ralava todo, não tinha um dia que não estava todo arrebentado, né? Aí você chegava em casa, jogava água da mangueira no machucado, pra mãe não ver de. Passava metiolate. O metiolate, lembra? O vermelhinho? Era aquele Dia. rebatia com E a força. gente era, né? Parecia que era mais homem, mais forte, né? É. Então, assim, Hoje é só tablet. cada as crianças hoje eu queria mesmo estar ensinando eles a fazer uma pipa, por exemplo, jogar um peão, jogar uma bolinha de Joguinho gude. de gude, né? né? Mas não foi assim que Deus nos proporcionou, né? Vamos É. continuar assim. É. Mas Bola aí pra conta frente. pra gente da história de vocês. 35 anos de casados, quando começou, como é que foi? Se você quer contar. Quem viu quem primeiro, Bom, quem é apaixonou. É porque a gente Tem duas diverge, versões, né? A gente diverge. em Sempre alguns tem. pontos. Sempre tem alguns negocinhos, né? História que eu vou dizer, conta a sua Gente, história. Não, muito pode bom contar a sua, depois eu complemento. Olha só.
Coisa justa, né? É. Olha, assim, nós tínhamos amigos em comuns, eu e o Fabiano. E eu trabalhava numa loja de móveis, e o Fabiano morava, eh num apartamento que pertencia a essa a essa pessoa, né. Então, de tempos em tempos, assim, ele passava na loja onde eu trabalhava e a gente começou a desenvolver a amizade, né. Conversa daqui, conversa dali e tal. Depois essas visitas na loja se tornaram mais frequentes, sabe, todos Mas os não dias. comprava nada, né? Não, aí tem Não. uma história. É. E quando eu fui na loja, aí vi aquela moça bonita, e Sim. era loja de móveis, né? E aí eu fui comprar o colchão. E eu falei: "Olha, escolhe muito bem o melhor colchão, porque você não sabe o futuro". Rapaz, gente, Essa foi muito boa. Deu certo. Gente, que maravilha. escolhe E bem, aí, do porque lado dessa loja também tinha uma Caixa Econômica Federal. Naquela época, você não fazia nada, não tinha Ai, celular, não tinha internet, né. Então eu abri uma conta na Caixa Econômica e eu ia ver o extrato daquela conta todos todo os dias. O dia. gerente falava: "Você não precisa vir aqui todos os dias", mas eu ia lá, que era ao lado da loja. lá da loja. Essa do colchão. Você não, então, você olha Aí pra pessoa, acha a pessoa, né? Você nunca sabe o que que vem. Sério, Só coisa né. boa. Sério aí, ó. É. E E aí? você, E assim sua versão? pois é. E nós, assim, nós éramos amigos, que para mim ele era o meu amigo. Gente, nós éramos amigos de confidência. Esse Sim. camarada, ele ia lá na loja pra gente conversar, e ele falava assim comigo: "Cláudia, olha aqui, eu tô de olho naquela pessoa, naquela menina. O que que você acha? Você conhece?" Porque cidade interior, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, eu tinha mais tempo na cidade, ele era mineiro que veio morar na cidadezinha. Falei assim: "Você conhece? O que que você me diz dessa menina?" Eu falei assim: "Uai, investe, tenta, quem sabe, né? Você não tem nada a perder, É. né? Então vai lá." E assim, a gente continuava os nossos papos. Isso é E o lance do interessante. colchão, como é que você Como que vendi o melhor mais caro. Aproveitei. Ele teve mas assim. esse lance dele, você falou: "Que Não, isso a minha ficha que não caiu não, figura". nem fiquei preocupada. Sabe qual era a minha meta? Porque eu tinha uma meta a bater É, na vendeu loja. o Eu produto, tinha que né? vender. Falei: "Já que ele falou assim, eu vou vender o mais caro." Mas você olhou pra ele e você falou: "Ué, Fabiano, que papo é esse?". Fiquei Ela olhando para ele, não não, dava muita bola pra mim, não, não. não dava não, 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 não. não dava. E esse lance do colchão foi antes de vocês ficarem amigos, né? Porque, como ela falou, eu sou do interior, né, de Minas, Resplendor, e Cláudia era a gente chama ela de Cláudia. Claudinete, a gente chama de Cláudia. Ela é de João Neiva. E aí eu vim para Vitória, fiz a escola técnica, né, e fui estagiar na Uzi Minas e depois do estágio, surgiu a oportunidade de trabalho em João Neiva. Aí o salário era muito diferente em relação aqui na época CST, essas Vale, tudo Sim. tinha oportunidade, mas o salário lá, porque estava começando a empresa Mas era siderúrgica, na cirúrgica. hoje é CBF. CBF. Aí o salário era muito diferente. Aí eles me ofereceram um salário, eu falei: "Começa quando? Hoje ou amanhã?". Aí já fui para lá, né, e fui morar na casa dessa pessoa que era Dona da loja. Era o tipo gerente da gerente loja, da loja, né. E aí começou o nosso contato, através deles, que foi até chegar na loja para comprar o colchão. E aí nós ficamos, isso foi em 87, e a gente ficou até um ano. Eu fiquei um ano investindo, um 1 ano ano indo lá na Caixa Econômica, um ano indo naquela loja. indo lá pegar extrato. E aí Eu ficou. não, voltando à questão do colchão, eu só queria me dar bem. Só vendeu o Eu só produto. queria vender o produto, já que ele me deu a deixa, eu vou vender uma coisa mais cara e vou ganhar comissão, ponto. E o colchão era de casal? Nada, show de solteiro. Era, era de solteiro. Vendi Você o colchão de ofereceu um colchão de solteiro pra solteiro. ele, caro pra Aí, chuchu. nessa cidade ainda era um distrito, não era uma cidade, João Neiva era distrito de Ibiraçu, a cidade era Ibiraçu. E estava num processo de emancipação. E aí teve um comício político para essa emancipação.
Aí nesse político foi Esse comício a gente a nossa emancipação também. Ah, é? Ali a gente ficou conversando e deu a noite, ela falou: "Vou para casa". Eu falei: "Não, você não pode ir sozinha, é muito perigoso". John Neve, 1987, perigosíssimo. Muito bom, gente. Perigosíssimo naquela E época. aí Mineiro, né? Veio de Minas, e lá a de gente Resplendor também sou mineiro. caminhou, né, porque o bairro que ela morava, ela era Coab, que é o outro lado da É ali em pista, cima, né, né? do lado de Isso. cima. Dava BR pra andar corta, né? muito, né? Isso. Aí a gente para em frente à rodoviária e ali ela não aguentou não. Sempre tem isso, ela não aguentou. E aí ela me Aí deu partiu de você, é. Cláudio? Que isso, vocês não acreditam nisso não, né? Claro que partiu dele. Menina simplória do interior, gente. Entendeu? O mineirinho, Uma né? coisa eu Já sabia, sabe, né? era vender móveis, eletrodomésticos, essas coisas, era a única coisa, mas eu era tímida no que diz respeito a essa questão de, né? Essa malícia dele. É, né? Mineirinho tascou o beijo nela. É, Foi. aí começou o nosso namoro. Aí começou o nosso Na namoro. rodoviária de Joneiro. Isso, frente à rodoviária. Frente à rodoviária. Começou o Muito nosso bom, namoro. gente. Temos uma foto como a de vocês ali para registrar o momento. Não tinha, né? Se fosse hoje, tinha as câmeras filmando. Nossa, ia fazer selfie. Onde é, ué? Fazer o Tá céu. beijando, levantando o pezinho. Um pezinho pra cima e tome beijo. Agora, Muito a bom. nossa Isso aí demorou quanto tempo, esse negócio? esse beijo Esse beijo, aí foi na casa do pai, como é que foi? aí depois do beijo, né, eu fui conversar com a mãe dela, porque os pais eram Eram separados. separados, Sim. Aí eu fui conversar com a mãe dela, foi uma conversa difícil, que ela me sentou lá e deu uma dura mesmo, né. E eu falei: "Não, eu assumo, pode deixar". Deixa E aí a gente comigo. começou o namoro dessa forma. E vocês tinham contato com a palavra de Deus já ou ninguém ainda? Pois é, todos 2 eu, na verdade, eu nasci num lar que a minha mãe era evangélica, né, juntamente com a minha avó. Uhum. Meu pai não, do lado do meu pai era católico, os meus avós pro lado de pai, eles eram bem católicos e praticantes. Meu pai nem tanto. E a minha mãe conseguiu levar a gente, né, depois que nasceu os meninos, os filhos, até os 10 anos ela conseguiu levar a gente na igreja evangélica, presbiteriana na época, né. Sim. A gente só podia ir de manhã na escola bíblica, à noite era muito difícil, meu pai ia fechar a porta, deixar todo mundo lá de fora. E ela levou até os 10. A partir dos 10 eu falei: "Mãe, eu quero a religião do meu pai". E com isso eu comecei a beber junto com ele mesmo. Hum, E foi dos 10 até os 25. Nós casamos muito novos, né. Eu estava com 22 e a Cláudia com 20. sim. Então dos 22, quando a gente casou, até os 25, foram 3 anos, mas muito difícil, de fundo de poço, de não era um inferno o casamento. Inferno. A gente todos os 2, né, muito eu nesse período todo distante. Aliás, eu não tinha tido um contato, uma experiência ainda com Deus nesse período. E Cláudia nada, assim, apesar da família toda também católica, descendente de italianos e tudo mais, mas não tinha uma vivência, era uma religiosidade, né. Então, quando nós casamos porque ela engravidou, e Uhum. aí veio o Lucas, e aí, eh, foi aquele casamento de assumir mesmo, né, uma responsabilidade, mas como a gente era novos, então emocionalmente, nada, vazio, espiritualmente, vazio. E fisicamente também o Lucas foi sugando da gente, que ele acordava muito à noite e sugava bastante de Cláudia com amamentar a noite toda, de hora em hora, às vezes. E ela ficou bastante debilitada, aí veio um processo depressivo, e Hum, isso foi se alastrando, né, nesse período desses 3 anos. E aí, eu me lembro muito bem que eu busquei ajuda. Busquei, assim, as pessoas próximas, de colegas de trabalho. E teve um que falou assim: "Ah, vamos participar de uma reunião lá em casa, que uma reunião resolve". Falei: "Ah, é? Poxa, então tá bom". Aí eu fui. E era um centro espírita. E aí hum. foi uma sessão mesmo daqueles de um espiritismo bem, de Era receber candomblé. candomblé, né, de receber as entidades. Sim, sim. Aí foi a primeira sessão, a segunda, a terceira, o primeiro mês, o segundo, e a gente já estava já se envolvendo naquilo de forma que ia para mata, que já tá
já no início de sacrificar animal. Sim. E eu me lembro muito bem que na última vez que nós estivemos lá, era era já entrando na noite, bem madrugada, e tinha uma criança, e eles falaram que tinha mal olhado e ia fazer um trabalho para tirar o mal olhado. E nisso, a pessoa que recebia a entidade, ela levantou, era uma mulher, mas com fisionomia de homem, voz de homem, falando assim: "Eu Hum. A quero entidade, né? eu quero o sangue dessa criança". Hum. E ele partiu para morder o pescoço. Aí eu segurei pelo cabelo e falei com os pais: "Tira a criança daqui". Naquilo que eu falei, A essa entidade. Essa entidade entidade. virou para mim e falou: "Agora é sua vez. A minha missão eu fui enviado para acabar com você, sua esposa e o filho, acabar com sua família". Naquele momento eu tremia muito, mas eu lembrei do ensinamento da Lá da sua escola mãe. bíblica dominical Nossa, com a tia glória. Tininha, que era a Lembramos nossa da professora professora. da Eita escola glória. bíblica. Nossa, E glória a aquilo Deus. me veio ao coração forte, eu falei: "Eu quero ver se você é mais poderoso que Oh, Jesus Cristo, glória e a nós vamos Deus. sair daqui sim". Eu peguei minha esposa pelo braço, nós saímos de lá, e aí fomos para casa, e aí já estava alta madrugada, né, e eu deitado olhando para o teto e eu falando: "E agora, o que que eu vou fazer?". Falou que tem uma missão, vai acabar com a gente. Aquela noite, Cláudia já não dormia, já estava num processo depressivo, né, e aí eu também não dormi, o dia amanheceu, Cláudia saiu de casa, e e na saiu para sem rumo, sem direção. E encontrou as ruas lá no bairro era estreitas, né, e aí a Josefina, que era uma pessoa que a gente não tinha visto, não conhecia, estava falando de Jesus e entregando os folhetos. E ela estava do outro lado da rua entregando para uma jovem, e a jovem falou: "Ah, não quero saber disso, deixa eu aproveitar minha vida e tal". Aí Cláudia ouviu, e do outro lado da rua ela falou: "Ei, se ela não quer, dá a vaga dela para mim, eu estou precisando". Opa! E foi aí que a Josefina foi, abraçou e falou: "Lógico, Deus tem um plano maravilhoso para sua vida, para sua família, para sua casa". E foi onde que a Josi abraçou, e foi uma discipuladora daquelas, não tinha toda a metodologia que tem hoje, mas ela foi a discipuladora. Esse modelo Todos os raiz, né. dias, É, discipuladora raiz. Ela ficou comigo durante 9 meses. foi uma gestação. Todos os dias ela tinha contato comigo. É. Quando ela não me ligava, ela passava lá em casa. Ela me passava lá, porque a igreja onde ela congregava não era em João Neiva, era em Aracruz, Igreja Presbiteriana de Aracruz. Então, ela passava lá nos dias de culto, me pegava e me levava. E todos os dias ela me buscava de manhã cedo para a gente ir nas reuniões de oração. Quando não dava, ela me ligava: "Como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa?". Ela foi aquela pessoa, assim, ela me abraçou. Eu com 20 anos de idade, 20 anos de idade, eu nunca tinha experimentado um amor tão verdadeiro, sabe? Tão protetor, tão amigo, tão Isso mesmo. companheiro, tão ajudador, tão fiel, tão simples e tão curador. Foram 9 meses que eu falo que Foi ela uma me gestação. carregou no colo. Com 9 meses eu estava equilibrada emocionalmente, psicologicamente Meu Deus, e que benção. espiritualmente ascendendo no conhecimento do Senhor Jesus. E nesse período, eu falei com ela: "Vai você". E eu continuei na minha vida, bebia muito, né, todos os dias. E aí teve um período do feriado, acho que foi o carnaval, né, Foi. e aí teve um retiro da igreja, aí ela me chamou para ir, eu falei: "Não, vai você e o Lucas". E a minha ideia, os meus planos era: ela vai, eu vou aproveitar o carnaval, cidade do interior, vou aproveitar, aí quando ela chegar, já tô com o passaporte na mão, vou embora. Ela já tá bem, ela cuida agora do Lucas. Hum, A Bíblia diz que o homem faz planos, né, mas a resposta vem do Senhor, né. certa vem dos lábios do Senhor. E eu aprontei muito naquele final de semana. E aí chegou no final do feriado, na terça-feira, minha bolsa já estava pronta, na varanda, e ela chegou e eu contei tudo que eu fiz, e e ela olhou bem nos meus olhos e falou: "Eu conheci um Deus que mudou a minha vida, a minha história. Hoje eu sei o que que é o amor. Eu continuo te amando e eu creio que a obra que Deus começou em mim vai continuar também contigo, porque a palavra diz que creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa". Aquele momento eu falei: "Que mulher é essa? Meu Quem é Deus. essa Cláudia?".
Porque se fosse antes, era muita briga, era uma confusão. Aí eu olhei também nos olhos dela e falei: "Bom, se Deus fizer isso na minha vida como fez na sua, eu fico". E aí eu comecei a ir com ela. E aí a apresentadora já era. Se desmancha. É porque é porque isso é o poder de Deus e isso aconteceu com a gente também, uma boa parte dessa história. E Deus faz as coisas tão maravilhosas, tão quando vocês chegaram, a Aninha tinha me falado que vocês eram maravilhosos, assim, que tinha uma história bacana, mas ela não falou absolutamente nada de pormenores. Uhum. Aí quando eu vejo, assim, um poder de Deus tão grande, aí Emociona e mesmo, né. vocês pensam assim, essa história que ele contou lá, em relação ao candomblé e essas coisas, é uma história real, gente. Ele está falando a história que ele viveu, que eles viveram, entendeu? Então aqui a gente não tá para falar de religião, disso ou daquilo, que é certo, que é errado. Ele apenas contou a história real Sim. da vida dele, Isso. tá bom? Para ficar bem claro aqui, porque a gente vai falar para muitas pessoas. A gente não tem intenção de falar mal disso ou daquilo. A gente conta histórias, apenas isso, né, meu amor? Foi a minha Experiências, né, que a gente experiência. viveu na presença do nosso Deus, né. Isso. Para Isso aí. Deus nos resgatar. Eu me lembro É que nesse maravilhoso. período que a gente estava até indo, né, participar, que a gente ficou alguns meses, a minha mãe passou lá em casa. Minha mãe veio de Minas com o meu pai, né, e a gente morava em João Neiva, e eles estavam vindo aqui para Vitória, e eles pararam lá. E nesse período tinha carvão, vela Sal acesa, sal grosso. grosso, que são coisas comuns que eles usam lá. E a minha mãe observou aquilo e achou estranho, e perguntou, mas eu desconversei e eu não me abri com ela, e eles saíram, vindo para Vitória, né. Quando ele saiu, ela perguntou para o meu pai: "O que que você acha que está acontecendo?" Aí meu pai: "Ah, eles estão mexendo com o espiritismo, é algo parecido com isso". Naquele momento, a minha mãe começou a orar dentro do carro: "Senhor, eu não criei o filho Para isso. para isso, eu criei o filho para a glória do teu nome". E eu acho que foi naquele exato momento que a Cláudia saiu de casa e encontrou com a Josefina. Que Meu Deus é bom, Deus. gente. Nada disso é coincidência, né, Né. Deus mesmo, Deus faz coisas lindas. Eu me lembro que depois disso, aí eu comecei a ir com ela na igreja, e era na verdade, João Neiva era muito fechado ainda para o Para o evangelho, né, evangelho. tinha poucas igrejas, Tinha as mais tradicionais, mas não tinha um impacto na É, igreja. A não gente tinha. não era alcançado pelo sim, sim. evangelho com as Isso. igrejas tradicionais. E aí, as famílias que tinham era a Josefina e o Sandro, né, e o irmão Zenardi e a irmã Nícia, que era um casal já mais de idade. E depois veio nós. Nossa. E eu me lembro que a igreja era a igreja presbiteriana de Aracruz, e começou com uma célula, né, nas nossas casas, e logo em seguida mesmo, abriu uma congregação pequena, talvez uns 2, 3 tamanhos do estúdio aqui. E a primeira pregação que teve foi a irmã Edmeia Willis. E eu me lembro até hoje que ela pregou no texto de Isaías 54, falando: "Alarga o espaço da tua Hum, tenda, o todo da tua habitação, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás". E ela pregou nesse sentido, falando da igreja, mas na hora que ela fez o apelo, eu já estava lá na frente, me ei, derramando glória a e Deus. aceitando a Jesus. E aí sim, Deus muda completamente a nossa história. Nós temos 35 anos de casados, mas 32 anos é servindo ao Senhor. E servindo de forma intencionalmente e de forma, proposital em todos os momentos, desde o momento que nós aceitamos a Jesus, nós fazemos parte da obra. Desde lá de João Neiva, nós somos os crentes de 2 igrejas, a igreja presbiteriana, e quando nós viemos para cá, nós viemos para fazer o seminário, né, já isso foi nós nos convertemos em 93. Em 2000 nós viemos para cá. Quando nós saímos em 2000, já tinha uma igreja construída, a Igreja Presbiteriana de João Neiva, e tinha uma faixa de uns Uns 300 é. membros lá. Nossa, que Porque Deus benção. fez um avivamento na cidade.
Deus começou a varrer a cidade. Foi assim, algo maravilhoso. As pessoas se convertendo, a gente dando nosso testemunho, as pessoas aceitando a Jesus, a gente entrando nos bairros carentes, a Bairros gente fazendo carentes, fez as ações muita obra sociais. social. E as pessoas realmente foram. Foi um avivamento. Foi uma década de 90, foi um avivamento então nós estávamos ali nesse momento. Aí em 2000 nós viemos para cá fazer o seminário. E daí eh, a gente começou com a Igreja Evangélica Vida, né? E, e já tem 24 anos de Igreja Evangélica Vida e a gente 24 anos Vocês trabalhando estão na ali. igreja. Terminei o seminário, trabalhava nessa época também na ArcelorMittal e eu trabalhei por lá por 27 anos lá e fiz a engenharia logo depois eh, do seminário, né? E também depois do seminário já fui ordenado quando estava ainda no seminário a presbítero na Igreja Evangélica Vida e em 2009 é pastor. Mas em 2009 a gente já estava desde 2006, eu acho, 2007, já começando a trabalhar com Trabalhar com casais, casais. família, classe, retiros, envolvido já com a obra do Senhor. E cada ano desses 35, eu falei isso até domingo agora na igreja, né? Esses 35 anos, como Jacó parecem 35 dias, porque Deus gerou um amor no nosso meio, um pelo outro, que a gente não sabe onde que começa um e onde que termina o outro, Que essa unidade. maravilha, É Senhor. bom demais, né? Nossa. Bom demais. Eu tô completamente derretida. Próxima pergunta. Não sei, amor. Você quer mesmo? Onde a gente está? É tudo bom? Bom, com isso, Essa história é uma das mais, assim, que me identifiquei, porque a gente também casou, eu também estava grávida, o Renato tinha 21 anos, eu tinha 24, que sou mais velha que ele, apesar de não É parecer. verdade. Aquela Porque barba, né? meu cabelo, assim, que eu faço luzes, mentira, tô brincando, é natural. E a gente também passou um período difícil, um período de adaptação, e a gente só foi se converter em 94, a gente se casou em 87, na igrejinha de Coqueiral de Aracruz. Depois vocês vão ver nosso episódio, vocês vão saber a história toda. Não vou contar aqui, porque esse povo todo que está assistindo, espero que já saibam da nossa história, mas é muito forte e é muito bom mostrar para as pessoas o que Deus faz, Sim. como que Ele conserta, e de uma maneira que a gente, com 7 anos, a gente ia se separar, mas era tão demoníaco o que acontecia para tentar nos separar, porque o diabo já sabia que a gente ia dar trabalho para ele, que a gente ia querer cuidar de gente, cuidar Sim. de Pessoas, casais, de jovens. Nós trabalhamos 7 anos com adolescentes e jovens e fomos padrinhos de casamento da maioria deles, sabe? E a grande maioria, hoje, tudo na presença de E Deus. todos, Graças a Deus. alguns já Famílias. vieram aqui, já deram testemunho, e assim, é uma coisa tão perfeita. é, E tem alguns, né, que a gente conhece em comum, que eu não vou citar o nome, que a gente também pretende resgatar, Em nome de para eles Jesus, né? darem um testemunho aqui. Mas é uma força tão grande, mesmo com esse mundo tão tenebroso, com tudo invertido, os valores todos misturados, tudo errado. O mundo querendo fazer com que as pessoas não sejam quem elas são, não sejam como elas nasceram, deturpar a família. sim. E a gente escuta um testemunho desse que, vou falar para vocês, é uma coisa assim que só acende a nossa fé e dá esperança que Jesus volte e nós vamos tudo morar no céu. E isso é muito sério, né? E tem gente que não Muito. pensa nisso. Isso é muito sério. Ah, Muito É sério. interessante que quando tomei essa decisão, a gente começou a caminhar, e eu trabalhava nessa empresa lá em João Neiva, né, Sim. CBE. E eu acho que passaram-se, depois da conversão e a gente envolvido na obra, acho que passaram 6 a 8 meses, eu fui demitido. E eu pensava assim: "Não, Deus vai abrir uma porta logo, logo". E esse logo, logo foi 2 anos 2 e anos e meio meio. desempregado. Mas era um tempo que Deus foi um seminário pra gente, na área de finanças principalmente. Sim. O sustento dele Naquela época Nossa. só tinha o não, Lucas não. ainda, né, quando fui demitido só tinha o Lucas. E aí a gente morava
A gente saiu, pegou a rescisão e terminou uma casa não completa, né, mas de forma que deu pra gente entrar e saiu do aluguel. E aquela casa tinha um quintal, amplo, tinha um vale lá para baixo, né. E aí com o vizinho eu falei: "Vamos plantar aipim". E começamos a plantar aipim. E aí, acabou aquele período, né, do dinheiro da rescisão, e aí o nosso alimento passou a ser aipim de manhã cozido, aipim frito no almoço Frito, né? e sopa de aipim À noite. na janta. E a gente passou por isso uns 2 anos e meio. Às vezes aparecia na porta da sala uma cesta que a gente nunca sabia de Até onde que hoje não veio, sabemos, né? e Deus sempre provendo dessa forma, mas é onde que foi o tempo que Deus ensinou a gente a trabalhar com 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 finanças, porque, quando eu trabalhei nessa empresa, era em torno assim, vou chutar aqui, mais um valor de uns 20.000, 20 salários mínimos. Aí Atuais. saiu dos 20 salários mínimos Para zero. para 70% de um salário mínimo, porque Cláudia Eu trabalhava trabalhava. como secretária de um médico em meio expediente. Sim, sim. E foi esse período que a gente viveu com esses 70% do salário, 70%. de um salário mínimo. Mas foi um desafio. As coisas o aipim dava, a horta que a gente plantava dava muita hortaliça, as frutas nasciam, a gente tinha que tirar e dar para as pessoas. Inclusive a cesta também, a gente fez essa prática. Chegava essa cesta, que a gente não sabia de onde, a gente tirava os 10% e levava para alguém, e dava para alguém. E foi um tempo que a gente mais prosperou. E aí foi nesse período também que a Rebeca nasceu, que foi em 94. Nós não tínhamos plano de saúde, não tínhamos nada, estava daquele jeito. Eu sei que Cláudia chegou meio-dia no hospital, meio-dia e meia a Rebeca nasceu e no outro dia, 7 horas da manhã, já estava em casa. E Cláudia ainda cuidou de alguém que estava no quarto junto com ela na enfermaria, porque A tinha gente feito cesárea. experimentava a graça de Deus, entendeu? Não tem hoje a gente consegue ver direitinho a diferença do que é você viver no deserto, entendeu? E de você viver fora do deserto. Nós vivemos no deserto, nós experimentamos o que é deserto. Deserto não é lugar de fartura, deserto é lugar de sobrevivência. É. Deus supre a sua necessidade, você não vai morrer de fome, mas durante todo o processo Deus vai estar com você, Deus vai sustentar você e Deus vai trabalhar com você. É um lugar de muita aprendizagem no deserto. Então foi um lugar que nós passamos 2 anos e meio e que a gente aprendeu muito. A gente aprendeu a parceria no casal, a gente aprendeu a unidade no casal, a gente aprendeu a ajuda mútua no casal, né. Comunicação A fluía. comunicação fluía, né, essa nos aproximou. O deserto Então, eu penso quanto vocês oraram juntos. muito. As campanhas a gente fazia junto, os vales a gente fazia junto, os As montes a gente manhãs de fazia oração, as mãos de levar o oração a gente Senhor. estava junto, tudo a gente estava junto, tudo. Foram 2 anos e meio de muita busca ao Senhor. E eu lembro quando o Fabiano saiu de casa para vir aqui em Vitória para fazer a inscrição, que era o último dia que ele tinha para fazer a inscrição da na época era CST ainda, CST, não né? era a CELO, era CST. Então ele saiu de casa, nós oramos, eu abençoei a vida dele, e quando eu estava subindo para o segundo piso, nossa casa era de 2 andares, quando eu estava subindo no segundo piso, eu estava no meio da escada, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu espírito a seguinte palavra: "Você jejuou durante todo esse período pedindo um emprego para o seu marido. Hoje é a vez dele. Esse emprego será dele, mas amanhã você vai jejuar em gratidão pela porta que eu estou abrindo. Glória a Deus. Só vai me agradecer". E aquilo foi tão fantástico, tão fantástico, tão fantástico. Quando ele chegou à noite, eu falei assim: "Olha, o emprego é seu. Não precisa ter medo. É seu". E é E foi interessante assim que que se eu, desenrolou. uns dias antes disso, eu cheguei em casa à noite e já chorando, né, eu vim para Vitória, pegava aqueles anúncios de emprego, mas nada dava certo, né, aí eu vim para casa chorando, ajoelhei na cama, nossa casa era 2 pavimentos e a janela ela dava para esse vale. Hum. E essa noite estava uma noite bem estrelada, a lua, e eu comecei a orar e chorar diante de Deus, e o Espírito Santo falou bem claro: "Olha para o céu". Aí eu olhei, tá vendo as estrelas, tá vendo a lua, Tudo eu que sustento. tudo isso eu sustento. Por que que eu não posso sustentar a sua vida e a sua família? Eita. Então descansa.
E aí veio algo no meu coração que foi do Espírito Santo também, que me fez eu ligar para o meu pai. E eu liguei para o meu pai e conversando com ele: "Pai, o senhor pode me abençoar? Me abençoa". "Eu não estou te entendendo, você está abençoado". Eu falei: "Não, pai, eu quero que o senhor fale, eu te abençoo, meu filho". Eu não sei de onde que surgiu, foi do Espírito Santo. E ele falou: "Eu te abençoo, meu filho". A partir daquele momento, aí veio esse emprego da Sestec, parece que quebrou as barreiras ali, né. E veio esse emprego, essa porta aberta, em qual ele trabalhou eu trabalhei 27 anos lá, me aposentei lá. Nossa. Então e lá também foi um Campo campo missionário. missionário, né. As pessoas Fabiano se tornou pastor da Acelou. da Celó. as pessoas que se chegarem até eles vão confirmar isso. Esse tempo que ele estava lá, você trabalhou para lá. Quando é que você Não. trabalhou lá? Trabalhei de 95 Não. Renato, até agora, né, Renato ficou lá 2000. antes. Eu trabalhei naquela época do plano de expansão de 3 toneladas para 7,5. Sim, estava lá esse período. Eu fiz aquelas ferrovias, trabalhei numa empresa de ferrovia lá, que fazia parte de projeto elétrico das ferrovias, sinalização, Sim. Sankoku. Aham. Eu trabalhei um tempo lá. Estava lá nesse E período. conheci muitas pessoas lá. Você Obrigado. trabalhou em que área lá? Minha área era a área de qualidade. Qualidade, né? Tecnologia. Renato é engenheiro eletricista. A história dele é bem, bem legal. Nossa. Depois vocês assistem lá. Nossa, o Lucas é engenheiro Qual eletricista. foi É. qual foi a Bênção, meu luta Deus. nossa? Nós tivemos uma luta muito grande também na conversão, né? Porque a gente era tão terrível, a gente era um casal tão do mundo, porém juntos, que a pessoa que eu conheci na igreja depois, eu cheguei para ela e falei assim: por que eu morei do seu lado? Você me ajudou com a minha filha. Você não falou de Jesus para mim. Sabe o que ela me respondeu? Eu achei que vocês não tinham jeito. Nossa, Deus. Pensou que situação? Ela foi sincera, ela falou: Tânia, sinceramente, Achava que não tinha solução para vocês não, vocês, né? vocês não. Nosso caso, não. Aham. E tem 30 anos, está fazendo agora que a gente está na mesma igreja. A gente tem, eu estava até conversando com o meu pastor esse fim de semana lá no jantar, no almoço Aniversário, né? almoço de aniversário da igreja, falando para ele que agora em julho, 4 de julho, faz 30 anos que a gente se batizou, mas a gente é convertido desde 94. E que a gente nunca saiu da igreja, da primeira igreja Sim. batista em Laranjeiras, apesar de algumas coisas que aconteceram, mas a gente sabe o que é você gostar de ver a história? Nós Sim. estamos lá E vendo a fazer história, parte, né? fazendo Parte da parte da história. história. Escrever a história. Tomamos na muito bem. cabeça pra caramba também, mas tá bom. Assim, Quem vê o que a gente faz, quem cuida de nós é Deus, não são as pessoas. o que eu, A gente precisa ter essa consciência. Deus cuida. É, No seu caso, ela não quis falar de Jesus para você. No meu caso, ninguém falava de Jesus. Não tinha perto de mim ninguém, nunca. Ninguém chegou perto de mim e falou absolutamente nada. a primeira Sobre vez que uma Jesus. pessoa falou para mim, eu aceitei no mesmo dia. Pois é. Renato não Aí, entendeu nada. O que que essa mulher doida tá fazendo lá na frente? Orando. assim, eu sou apaixonada por Jesus. Eu falei que eu quero ir lá no céu, eu quero estar no céu. Vou pegando as bochechas de Jesus, então vou segurando a barba dele, vou falar, por que o senhor é tão lindo? Que amor é esse, gente? Eu sou apaixonada por Jesus, eu sou apaixonada, entendeu? Eu sonho em estar com Jesus assim. Imagina conversar com ele, sentar do lado. Não quero sair de perto dele, Dá eu um acho que você é tempinho mais pra enjoada. gente. Enfim, nesse caso, o Espírito Santo de Deus, ele me tirou de casa e ele me levou até alguém Uhum. que estava falando de Jesus. E eu ouvi. E você aproveitou a oportunidade. E eu só gritei: ei, fulana, me dá a vaga dela para mim, por favor. Eu Gente, tô, é muito forte eu tô isso. precisando. Enfim, então, olha o amor de Deus, né, para nos alcançar, né? E eu acho que Assim. são as nossas maiores lutas, é o nosso ministério. É. E aí Deus nos chama para trabalhar com Dentro da nossa Casais. casa, né? casais. Casais, família. Isso. Que às vezes, Mas que Pastor e Cláudia. preparação, hein? Né? que as Que pessoas. perdão que essa mulher teve, que
Que amor perdoador. É, Só Deus. só. Então, às Só vezes, Deus. assim, as A gente não pessoas é ouvem, capaz. né, esse testemunho, e o que a gente quer mesmo com isso é que as pessoas entendam que existe alguma coisa depois disso aqui, né? Então, às vezes, a gente fala para casais aí que estão com casamento destruídos, né? Que não compensa viver desse jeito, Sim. né? Então, a gente ouve, assim, um testemunho igual o nosso, igual de vocês, né? Que a mala estava pronta para ir embora, né? E Deus, ele consegue transformar isso. Hoje vocês têm filhos na presença de Deus, netos, família totalmente curada, né? E o dia eu estava falando para minha mãe, eu falei assim, mãe, você sabe que a coisa mais importante da vida, ela não falou nada, ela só ouviu. Eu falei, a coisa mais importante da vida é ter o nome escrito no livro da vida. Você pode responder um monte de coisa, né? De coisas importantes na vida. Sim. Pode falar que é ter família, né, é ter um carro, É é Jesus. Jesus, é tudo. Mas a coisa mais importante da nossa vida é ter o nome escrito no livro da vida, Com certeza, né? né. Porque quando você não tem o nome escrito no livro da vida, você não vai morar com Deus. Sim. Então, todos os projetos feitos aqui nessa terra, as famílias, se não tomar a decisão que vocês tomaram, né, que a Cláudia tomou, foi lá e ela cheio do Espírito Santo falou assim: "Não, você precisa conhecer esse Deus também que eu conheci". Aí você fala: "Não, se for, eu quero também". Existia amor entre vocês, né. É. Só que quando, não tem a presença de Deus, esse amor que vocês tinham um pelo outro não era suficiente, porque não tinha ele, Sim. né. Então, assim, às vezes a gente fala as coisas aqui, a gente ouve os testemunhos das pessoas, justamente para que você que está ouvindo, né, você queira a mudança. É Você vê que possível é mudar. possível você Jesus curar seu faz milagres, casamento. Não é ele possível um é, E milagre? ele tem um continua. interesse enorme em restaurar esta Não família, é? um casamento. A gente vê isso quando um casal, uma família restaurada, é uma alegria. Eu fico imaginando no céu como é que fica. Imagina. A gente trabalha com os casais, temos as nossas classes, né. Esse ano nós estamos trabalhando com 3 classes de casais, cada classe tem aí 6 a 7 casais. É o máximo, né, porque não dá para trabalhar com muitos casais, né, porque durante o processo, né, vai surgindo as demandas, senão a gente não dá conta. Então a gente está trabalhando com esses casais e a gente sempre fala para eles: "Casamento é divino, foi Deus que instituiu. E a partir do momento que você se dispõe a lutar por ele, dentro daqueles princípios estabelecidos por Deus, você vai viver milagre. Você vai viver milagre na sua casa. Você vai ver o agir de Deus. E é lindo a gente ouvir no final do ano os testemunhos dos casais. O Nossa. que eles experimentaram durante aquele ano, por eles terem, sabe, lutado pela família, para estarem juntos, para restabelecer o casamento, essa aliança tão linda que Deus criou. Então, isso é renovador, é encorajador, sabe? Ver Deus agindo no meio das famílias, ver Deus agindo no meio na vida das mulheres, na vida dos homens, restabelecendo os papéis, os lugares de cada um. É maravilhoso, gente. Isso eu falo que é Deus presente na terra, né, se manifestando de forma até visível, porque você vê o poder de Deus. Então Vocês trabalhar com trabalham são classes de casais? É o quê? Um horário de escola bíblica? É um curso, Casados para Sempre? Como é que é? A gente começou lá no início, né, com Casados para Sempre, e foi bênção, e é realmente, né? Inclusive o nosso pastor, um dos nossos pastores, que é o pastor Benício, ele é um dos líderes lá na Serra, né? Benício e Valúzia. Valúzia. Então é maravilhoso, mas Convidei eles já, só que eles estavam com problema de saúde, né, um dos 2. então aí a gente começou a ver algumas demandas a mais. Uhum. E porque o curso do casado ele é um pouco mais enxuto, ele era num semestre só, e a gente queria estender mais, abranger mais. A gente viu uma necessidade maior, então a gente abrangeu, pegou e
e passou a ser Trazemos, mais algumas lições lições e passou a ser e criamos o nosso curso. um Uhum. ano de curso. Na verdade, eles começam, geralmente em março, e a gente vai até novembro, final de Novembro, novembro. com eles. E aí tem as lições que, se a gente pensar assim, não há nada diferente no assunto quando você se trata de relacionamento conjugal, Sim. família. Você vai tratar comunicação, sexo, aliança, Perdão, perdão. Então, Acordo. acordo, são isso esses aí. assuntos, não tem para onde a gente É. fugir. A gente até fala muito bem com eles: "Ó, no curso não tem nada novo, o que tem de novo é a sua disponibilidade em investir no seu casamento e Aham. querer mudança. Aí vai fazer diferença, o seu compartilhar, o seu abrir o coração, aí vai fazer a diferença". Então a gente vai trabalhando nisso e a gente tem mais flexibilidade, de trabalhar. Hoje o nosso curso é Casamento em Construção. Nós temos o curso de Casamento em Construção e temos também um curso de noivos que também nós adaptamos para a nossa Que realidade lá legal. da igreja. Vou indicar muito. O curso de noivos é Construindo o Novo Lar. Uhum. Trabalha com esse daí, e depois tem os cursos normais, né, o curso de homem, o máximo, aí a gente trabalha, as mulheres também, aí já tem um Transformadas por ministério transformar. que trabalha com as mulheres, e também tem uma classe que trabalha com os pais, né, criando filho à maneira de Deus, os cursos da Universidade da É bem Família. né, Isso, gente? trabalhamos tentamos abraçar toda a parte, assim, da família, para dar Eu uma falo boa tanto base. sobre isso com as pessoas que às vezes falam: "Ai, mas meu casamento não tem jeito. Eu sou viúva de um marido vivo e não sei o quê". Gente, procura ajuda, procura, mas não procura ajuda de gente que vive no mundo não, porque o conselho do mundo é: separa, procura outra pessoa. Não é isso, tem que procurar ajuda de pessoas que venceram, pessoas que têm Deus no casamento, porque sem ele não é muito É. difícil. Eu falo muito também, muitos casais fazem bodas, vivem muitos e muitos anos, mas se traem, É. porque não tem compromisso com Não Deus. conseguiram viver ainda É, a Sem plenitude compromisso a com Deus, plenitude do do que Deus casamento. preparou para o casamento. exatamente. Não tem, Agora Não chegam lá, não chegam, no ápice, agora Isso. nesse mês de maio a gente trabalha forte também, com foco muito nas forte famílias. Na nas famílias, família, né. na Então a gente família. começa agora dia 1º com um grande dia, o Dia da Família, que é uma A gente uma faz um festa, né, piquenique. da Caixa Econômica, aí vai todo mundo, é piquenique. E durante o mês a gente tem uma campanha dentro de casa, que é a leitura do livro de Provérbios toda, né, Provérbios tem 31 capítulos, então é todos os dias um capítulo com uma devocional que nós mesmos produzimos. Ó, líderes de célula, supervisores de célula, pastores, nós mesmos produzimos essa devocional. E a gente dá uma ênfase para o mês ser o mês de gratidão sem murmuração. Nada de reclamar, nada de reclamar. Desafio, É um né? desafio. Importante. E todo mês de maio a gente tem a Clínica da Família. Essa clínica é fenomenal. Esse ano vai estar conosco o pastor José Maria, ele é lá de Americana, um pastor. E ele vai falar sobre um seminário de finanças que vai ser sexta, 23, né, até domingo 25, ele vai estar De conosco maio, falando né? de maio. Mês de maio. O objetivo é alcançar as famílias. Uhum. Alcançar. Além das sextas-feiras que a gente tem um culto na sexta, a gente também vai ter um foco de uma campanha também na sexta. Essa primeira sexta, agora dia 2, até o Pedro Noia que vai estar conosco pregando lá. Mas o que a gente gosta mesmo é as devocionais, porque a gente foca e a gente incentiva as famílias a terem um tempo junto, disso aqui, de mesa. Senta você, papai, mamãe, seus filhos, façam a leitura, estejam juntos, conversem a respeito do texto, né? Porque Provérbios tem de tudo, tem ensino para tudo, né? Tem. Então a gente incentiva eles resgatarem esse tempo juntos Provérbio e novamente. terapia, né? Isso. É o culto doméstico Isso que se aí. perdeu, né? Hoje nem a mesa talvez não tenha em muitos apartamentos. Então, só o fato, né, de conseguir reunir a família já é uma grande vitória hoje nesse ativismo que nós estamos vivendo. A gente faz leitura anual da Bíblia, né? Esse ano eu tô fazendo junto, ele e a Fernanda sempre fazem. Esse ano eu estou também, só que eu não tenho, tenho TDAH com ênfase em loucura. Que eu não É. consigo, eu faço 1000 coisas ao mesmo Mesmo tempo. tempo. Eu não consigo parar e ficar lendo. Se eu não consigo focar, eu durmo. Aí eu Uhum. coloco na televisão, no YouTube, e eu fico ouvindo a Bíblia toda, e é maravilhoso, porque tem Renata e a Fefe ontem ficaram ouvindo comigo
Nós ouvimos o livro de Juízes, uns 10 É capítulos. bom, tem um. Legal. E tem interação. Sim. Tem os cavalos quando andam, o Faz cara os quando barulhos. Faz barulho, né? Faz você barulho. enfia a faca lá no cara, você escuta O som. É muito legal. é muito bom. E a gente fica lá e conversando, aí eu paro, a gente questiona, fala alguma coisa. Como é que foi isso, gente? Como é que foi essa história? Aí a gente para o vídeo, começa de novo e Gente, viajar nas páginas da Bíblia é maravilhoso, muito né? bom. Deus nos concedeu assim, um Privilégio. privilégio, eu falo. Foi algo que tinha no nosso coração e Deus nos concedeu. A gente queria conhecer a réplica da Arca de Noé, que está lá em Kentucky. Era o nosso sonho. Falei, vamos tentar ir lá para a gente conhecer, para nem ver sabia que tinha. as dimensões. Gente, olha, e Deus nos levou lá, nessas férias agora. Gente, você andar pelas Dentro. páginas da Bíblia é fenomenal. Você vê a dimensão da arca. Da arca. Gente, o tamanho tá Original. original, Ai, tamanho mulher. real. É. Tamanho real. 3 Você pavimentos, e cada 3 pavimento, pavimentos, né, a de acordo com madeira isso. que ele usou, Gente, sabe? O que havia no primeiro betume, né? pavimento, isso, no segundo pavimento, no terceiro pavimento. Gente, Como eles nem sabia. armazenavam as comidas, como eles alimentavam os animais. Gente, coisa que você lê que você não consegue entender. Lá Aham. você vai entender. entende. Gente, é E fantástico. a gente fica impressionado como que Noé e os filhos Não conseguiram. se fazer aquilo. né? Puro poder de Deus. Só pelo Por poder. poder de Você ia falar, meu amor? Não, eu ia falar que tudo que vocês falaram aqui, todos esses cursos, é tudo de graça, né? É, Isso. Ninguém precisa pagar nada para isso, né? não. Nada. É só ir lá. É. A Faz igreja sua evangélica, inscrição e participa. a Igreja Evangélica Vida tem essa característica de abençoar a comunidade. Isso. Então é aberta. Aí você tem casais católicos que vão lá, casais de outras O igrejas. do Noia vai lá denominações. vai pregar lá um dia. Paulo vai Noia pegar veio um- aqui. O Paulo veio com o Pedro. irmão dele. O Paulo veio? Paulo. Já Ah, esteve conosco já também. teve com a gente Gente também. boa demais. É, gosto. inclusive, Que em coisa agosto, engraçada, gente boa. em agosto nós vamos ter um momento muito especial também. É no primeiro sábado, não, primeira segunda-feira de agosto, que vai estar o Ricardo Vasconcelos, nós vamos ter o Noite Hot 3, Aí. que é para casais. Pra Aí é casais. aquele- Aí, Chamar pessoal, nós? vai? Noite hot, vocês já entenderam, né? Você vai chamar nós? Sim. Vou convidar. Vou mandar, hein? Pode mandar. Convite. Vou mandar pra Nós vamos. vocês. Negócio de hot a gente gosta. É bom, é gostoso demais. Vocês conhecem? Não. Nossa, Vocês vão amar. vocês vão querer trazer ele aqui Não no esquece podcast. não, gente. Vou querer. Já quero Ele tem um contato. ministério de sucesso. Família de sucesso. Família de sucesso de Brasília. Entendeu? É, Ele mora Mas lá em Brasília? Ele agora hoje, ele mudou. ele tá morando na Europa Na- porque eles estão passando um período lá que a esposa está fazendo um tratamento de saúde. Hum. Aí, na verdade, ele conta no testemunho dele também que Deus já havia falado que ia levar para lá, né? Mas ele tá indo lá e voltando, e lá. Aham. Nesse período de. Ele vai ficar uns 4 meses aí, nesse período de agosto, acho que até setembro. Então, É. vai ficar aqui, por aqui? Mas aí fica rodando o Brasil, né? Ah, mas tenta conseguir. Então, Mas eu vou tentar. Tenta Mas conseguir. Se for, Vocês vão amar a pessoa. se for. Aí se for bombar o podcast. Você falou da experiência, né, da leitura. A gente também sempre, todo ano, lê junto, né? Mas teve um ano que foi muito especial, porque a gente colocou isso como um sonho até na virada do ano de ler a Bíblia toda, mas toda segunda-feira. segunda-feira, toda segunda, Toda segunda. a gente renovar os votos de casamento. Votos Nós nossos. fizemos isso, toda segunda-feira. Segunda-feira. Toda Nós segunda-feira a lemos a gente Bíblia renovava, todinha. colocava a aliança de volta, fazia todos aqueles votos. Isso fortaleceu Durante um muito. ano. O ano todinho. Um ano. A gente leu a Bíblia e toda segunda-feira renovava os votos. Pensa em algo que um ano fortaleceu Sobrenatural. a gente. Foi um ano assim maravilhoso. Que ideia boa. Vou fazer Ligou a gente assim, ó. Ligou, Toda gente. Ligou a gente. Bem, Ligou. Fortaleceu nosso delícia, casamento, nossa aliança. Que coisa boa A gente conhecer experimentou vocês. muitos milagres. As experiências da gente aqui com as pessoas que vêm, a gente ora assim, Senhor, encaminha. Nós não sabemos quem é que o Senhor quer que vai. Nós não conhecemos todo mundo. Nós não sabemos das histórias das pessoas, da intimidade da vida delas. Mas o Senhor, se o Senhor mostrar, a gente não precisa duvidar. Hum. Porque é o Senhor que está mostrando. Sim. Nós estamos orando. Se a Aninha
lá na academia me indicou vocês, é porque Deus estava conduzindo tudo certo. Isso é lindo, gente. É uma Sim, coisa incrível. assim. É. Chegamos a Esse podcast 59 tem que ter mais minutos. tempo, né? É. Menino. 59 minutos nós já estamos. Fôssemos Eu preciso fazer. fôssemos contar os milagres. Ai, Vamos fazer o número 2 com eles. Né? Se Casal fôssemos aqui. contar os milagres. Ai, gente, é muito gostoso, né? É muito Cada maravilhoso. experiência. Cada experiência 35 maravilhosa. anos. Foi como 35 dias. Ele parece meu tio Geraldo. Tô Parece. lembrando de tio Geraldo aqui, o jeito dele falar, a voz. Fala pra gente, vocês têm essa. Vocês devem ter uma coisa maravilhosa, né? Porque fizeram um ano renovando voto toda segunda. O que vocês fazem assim? Apesar de que vocês estão com um ninho só para vocês, né? Os Sim. filhos já casaram. Uhum. Vocês têm um dia da semana que vocês tiram só para vocês? Alguma coisa diferente? Conta aí, né, gente? Porque tá dando Sim. ideia para todo mundo esse negócio aqui. Quer começar? Não, pode falar, meu Então, bem. na verdade, a gente gosta muito da nossa casa. Nós Mas, também. mas nós gostamos também muito de passar as férias pra De gente. viajar. A gente Ela gosta. é programada e a gente viaja mesmo, né? Mas agora que a gente tá em casa só nós dois, aí de vez em quando a gente brinca de pique-esconde lá e eu tenho que achar lá em casa. Isso é muito legal. Amor! Nós temos, na verdade, a segunda-feira. Mas quando você está aqui envolvido, né, com a igreja, geralmente é muito difícil você ter esse tempo de exclusividade na Hoje a atividade segunda-feira. SUS é só igreja, né? Isso. Hoje é só Tá em igreja. tempo integral, é. Integral. A gente está num processo, né, como falei, a nossa conversa, pastor Walter, você está numa idade, a gente está começando um processo de transição. Sim. Então também isso demanda muito da gente agora. É. Então. Mas a gente tem a segunda-feira, que é um dia que seria o Uhum. dia nosso de família. Mas o que a gente aproveita mesmo é as nossas férias. Todo ano a gente programa Viaja, né? e Faz viaja. uma viagem E boa. Deus abençoa, abre as portas e até como essa agora, como o Cláudio falou, né? De nos levar lá para conhecer a Arca. Aliás, nessa viagem agora, dessas férias, acho que a gente deu quase que uma volta ao mundo. Que a gente Nós saiu, rodamos demais, gente. a gente parou nos Estados Unidos na casa de um casal que fez classe com a gente. Esses casais são até católicos, mas foram lá, fizeram a classe e eles já estavam no processo de ir para os Estados Unidos, né? A gente Sim. falou que ia falar, não, fica aqui, fica uma semana. Eu falei, não, uma semana não dá, não. Aí nós ficamos 2 dias com eles, que foi na Carolina do Norte. Depois a gente foi lá para a Austrália, Austrália. ficamos com os nossos filhos 2 semanas, voltamos, paramos em São Francisco, achando que a gente ia se deleitar naquela cidade, mas Não foi uma experiência foi uma agradável. experiência pelo ambiente, a atmosfera da cidade que É. estava. E depois a gente passou com a família, né? Fomos para Boston. Boston, foi aniversário da minha sobrinha, e 40 anos, reuniu, minha mãe foi, meus irmãos, e foi uma Que festa. delícia, hein? Nossa, que E delícia. nessa conversa lá de família surgiu a oportunidade de ir lá conhecer a Arca. A Aí gente foi. fomos para lá em Kentucky. Sabe como? Amor, Rapaz, não viajou conta muito. não, deixa para outra. Mas enfim, No além... Instagram de vocês tem essas informações todas, tem muita coisa legal, né? Mas o Coloquei que no nos story, não sei se alimenta, vai estar. o que nos alimenta, assim, o que nos ajuda, que faz a nossa rotina de casal ser bacana, é que nas nossas classes de casais, como a gente está junto, né, Também. tem um desafio para os casais que são as vitaminas, Uhum. que nada mais são do que, né, atividades que você tem que fazer semanalmente para os casais. Então, a gente faz, Uhum. entendeu? Então não tem jeito, você É. tem que fazer algo bacana e despertar o seu romantismo o ano todo, você tá entendendo? Então a gente vive assim uns momentos bem bacanas. Ele faz pra mim, eu faço pra ele, a gente fica naquela. E aí, o que você vai fazer pra mim essa semana? Ó, Estão dando muita ideia, coitado de você, né, ó, doutor? ó, O ó. Renato, ele Ai, tem um ai, compromisso, ele tem que me é. fazer rir todo dia. Pois é, eu falo com ele, olha, hoje já são, classe de casais foi domingo, hoje já são terça-feira, Não vi nada eu ainda. não vi nada acontecendo de novo. Olha o romantismo. Você vai fazer sua vitamina. E a gente fica. É bacana isso. É. Entendeu? É muito gostoso. Além da classe também te força isso, né? A gente vai para uma pousada, tem um Isso. final de semana com ele, nós temos os nossos retiros. E a gente também tem uma prática de participar de um retiro para a gente ir só para desfrutar. Não é aquele Uhum. retiro que a gente vai para trabalhar. Sei. Então a gente procura um retiro ou um congresso de família, a gente vai só para desfrutar. Então, Mas se eu tivesse que dar um conselho aos Ai, casais. chegou a hora. Agora. Para aquela câmera lá,
Ó, se eu tiver que dar Conselho. um conselho para os casais, primeiro, não desistam da sua aliança de casamento, independente de onde ela foi feita, foi uma aliança, né, e casamento é divino. Então você, sabendo ou não, foi Deus que instituiu, então você entrou nessa aliança. Então não desista dela, tem solução para ela, tem solução, Amém. tem solução. Em Jesus tem solução. Então não desista da sua aliança de casamento. Perdoem sempre, sempre, sempre. E invista no romantismo. Não perca o romantismo. De forma alguma, andar de mão dadas, beijos, sabe? Elogios, tudo faz parte do casamento. Faz tão Porque, bem isso aí. porque o casamento é assim, né? Se você não prestar atenção, você entra numa rotina e você esquece do Sim. romantismo, né? E nós gostamos disso, os homens também gostam disso, né? E isso aproxima o casal. Com certeza. Eu costumo dizer, Manda, pastor. quando eu estou ministrando nas outras igrejas, que eles não conhecem Cláudio, né? O casamento é maravilhoso. A mulher não é barata, não. É cara, mas vale a pena investir. Vale. Ele sempre Vale a fala. pena investir. Eu costumo dizer que quando eu vou na feira, eu gosto que eu vou na feira e ela passa a lista, né? A banana tem que ser a banana ouro, nem a prata, não tem que ser ouro. Ele fala que até a minha banana tem que ser ouro. Glória a Deus. Mas o que mudou a Isso é nossa. para ruas de ouro, né? Eu falei, tem sangue nobre nas minhas veias, eu sou cidadã do céu. O que mudou realmente a nossa história, e isso é para todos os casais, né? Quando nós convidamos a Jesus a entrar na nossa família. Naquele momento que eu tomei essa posição, Cláudio já tinha aceitado a Jesus, nós convidamos. E a Bíblia fala, em João, capítulo 2, o primeiro casamento, né, que Jesus realizou, o primeiro milagre foi num casamento. E é interessante a sabedoria daquele casal. O convidado principal era Jesus. E olha só, apesar de Jesus estar lá, isso não quer dizer que a gente não vai ter conflitos, dificuldades, problemas, lutas, mas o fato dele estar lá, o milagre Trouxe a acontece. solução, né? A Porque casamento. solução, a restauração. Então, a primeira coisa é convidar Jesus. A primeira coisa é você aceitar a Jesus de fato, de verdade, uma conversão genuína, começando no seu coração, porque as mudanças, elas não acontecem de fora para dentro, ela tem que acontecer de dentro para fora. Quando Deus mudou a minha história, eu entendi o meu papel dentro da minha casa, da minha família, de amar a Cláudia como Cristo amou a igreja. Então, a primeira coisa é aceitar Jesus, é buscar em Jesus que ele tem realmente algo maravilhoso para sua casa, para sua família. E aí vem todas essas coisas que nós falamos, né? Investir. Todo ano você vai ter a oportunidade de estar numa classe, de estar num retiro, de participar de um culto para a família, de uma clínica para a família. A gente investe em tantas coisas, né? Bons livros, A gente né? dá prioridade a tantas coisas, mas não dá prioridade ao principal, que é a família. Se eu perguntar aqui, qual foi a última vez que você fez uma avaliação do seu casamento? Raramente a gente para avaliar. O que deveria, o que deveria. Se eu falar 35 anos de casados, cada ano tem uma história maravilhosa. Então, busca Jesus, convida ele para ser o convidado principal na casa, no lar, e se relaciona com ele. Porque naquele casamento, Jesus deu uma ordem. Faça isso. Vai lá encher. Não adianta nada a gente convidar Jesus, mas não obedecer o comando dele. Então a gente tem que obedecer a palavra. O Tiago fala isso, né? Não seja ouvinte, mas praticante da palavra. Amém. Isso faz fazer a diferença. Bem. Eu Hoje. poderia ficar aqui mais ou menos umas 4 horas, porque eu sei que tem mais coisa boa aí para descobrir. Mas quero passar para vocês agora os presentinhos, mimos dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. E, em primeiro lugar, não precisa abrir, que vocês já estão vendo aí, são as canecas do nosso podcast. Muito obrigada. Toma aquele cafezinho de As tarde. canecas são oferecimento de Arte, Sonho, Lembranças, da nossa amiga Amanda, da nossa igreja maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado. Você sabe que você só abençoa esse ministério com toda a sua responsabilidade, com tudo de bom que você faz. Em segundo, iremos degustar depois um salgado da Sabores Salgados, mas vocês vão levar para casa um pacote de brigadeiros da Brincadeiria. Só tem esses dois em Olha casa o agora. carinho, gente. Nossa, que Vocês vão lindo. amar, são maravilhosos os doces
da brincadeiria. Nossa, E de minha que parte, legal. Tânia Santos, um mimo que eu quero que você abra, Cláudia. Você quer que eu abra? Pode abrir. Aí vai ter um mimo. Eu sou uma pessoa do reciclar, adoro. Acho assim que vidros. Recicladora, né? Eu amo reciclar, eu gosto de fazer campanha para ajudar cachorro, para ajudar a gente. O meu dinheiro vai todo com essas coisas, mas eu gosto de reciclagem. Aí é um azulejo do Que Pode Casar. lindo. Pode Casar, nós fomos, para você colocar na sua casa. Gente. Lindo, né? Suportezinho. Ai, tem Um suporte para você colocar. Caraca. Quero ver em stories com o Sim. Pode Casar, com as canequinhas. Gente, amei isso aqui. Lindo, né? Essa marca do Pode Casar, eu pintei esse galho com os passarinhos, que eu sou artista plástica, e a minha filhota fez essa logo linda que eu amei de coração. Amei. Aí tem um vidro, que eu gosto de pintar vidros, então estou sempre. Porque eu acho assim, vidro na natureza só atrapalha, machuca os lixeiros. Isso, Então eu faço essas coisinhas delicadas e gosto de presentear. E Joia. agora eu vou falar de quem paga a conta, né? Vamos lá, Alexandre. Aí, ó. Alexandre colocou aqui, ó, compra, vende, troca, financia, que passou já para Elas. Vamos voltar lá na Local Veículos, local do nosso amigo Dudu, que é o nosso patrocinador. Cadê a logo? Aí, Isso. compra, vende, troca, financia. Tem 2 lojas, uma ali em Jardim Limoeiro, perto do lado do Canguru. Melhores carros, melhor atendimento. Hoje até fiz um post de um carro que eles estavam vendendo. Então, Local Veículos, sigam, compartilhem e ajudem o Dudu, porque ele ajuda o Pode Casar. Elasa Engenharia, a empresa desse que vos fala, o nome do meu amor, que é o patrocinador. Gente, a gente tem vaga para patrocínio, tá? Se você quer nos abençoar, nos ajude para a gente conseguir pagar os custos, né, desse Pode Casar, desse podcast maravilhoso. E desde já, gente, quero dizer para vocês dois, muito obrigada Nós que pela agradecemos. confiança, por ter aceito o nosso convite sem nos conhecer pessoalmente. Pela Já palavra, sei que né? Deus testificou no coração nosso e de vocês que a gente já é amigo para sempre, Amém. Amém. porque o mesmo Espírito está em vocês, está em mim. Primeira vez que eu choro no podcast foi hoje, e não suportei. Eu achei assim maravilhosa a história de vocês. Quero conhecer mais de vocês. Muito, 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 muito obrigada, né, meu amor? Que Muito bênção, né, amor? Nossa. Hoje dava para falar uau assim 300 vezes, Uau. né? Uau! E agora nós vamos degustar os salgadinhos do Sabores Salgados, porque está quase na hora do almoço. E vamos nos despedir naquela câmera do meio lá, ó, Sim. mandando um beijo para todo mundo. Dá um tchau aí. Pode casar, gente. Tchau, Pode pessoal. casar? Pode casar. Pode casar, gente. Pode casar. casar, maravilhoso. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.